Amém? Glória a Deus. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, vamos ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11, que diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Apesar do texto ser bem assustador, a gente lê assim, né? É um texto que assusta, mas a nossa reflexão hoje, ela é maravilhosa. Nós vamos usar esse texto por base, mas o assunto que eu quero falar hoje é sobre a missão da nossa vida. Então você percebeu numa primeira leitura que o texto está dizendo o dia em que todos os mortos estarão vivos no juízo. Todo mundo que morreu vai estar vivo lá. O texto diz que é o dia em que todos morrerão a segunda morte, que é a morte eterna. O texto diz que é o dia que a morte morrerá para sempre. A partir daqui ela não mata mais ninguém, ela vai morrer. Aliás, esse texto que nós lemos é a última revelação da Bíblia para a história da humanidade. Os 2 capítulos que vêm depois está falando na vida no estado eterno. Aqui é o fim, ponto final da vida humana na terra, como ela termina, com o julgamento dos ímpios. E o texto diz ainda que no dia do julgamento e da segunda morte, tem aqueles que não morreram. Eles não morreram a segunda morte porque o nome deles estava inscrito, não escrito, inscrito no livro da vida. Por isso eles não morreram. Então, nesse texto, numa rápida reflexão, nós vamos perceber que nós vivemos num mundo tão enganoso que é muito fácil se enganar. O nosso coração também é tão propenso ao engano que a gente se engana com as coisas que parecem mais claras da vida. Eu acredito que alguém vai estar equivocado quanto à missão dele na sua vida. É comum todo mundo, quando vai num velório, quando alguém vai falar, cumpriu sua missão. Dá a impressão que a missão dele era só viver até morrer. Cumpriu sua missão. E quando a gente vai para qualquer texto da Bíblia e a gente percebe a luz da revelação da palavra, a gente vê o quanto que a gente se engana com assuntos que nós não poderíamos nos enganar. São assuntos tão sérios, tão importantes, tão valiosos, que nós não podíamos estar enganados quanto a isso, mas é só o Evangelho para nos iluminar, só a revelação do Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Então, queridos, se nós tivéssemos que responder, eu quero convidá-los hoje para você pensar seriamente sobre esse tema. Qual a missão da minha vida? Você nunca pensou? Então pense. Eu sei que se nós tivéssemos que redigir algumas linhas falando sobre isso, nós não escreveríamos algo consensual. Nós íamos devagar em muitas direções. Escreveríamos muitas besteiras. Então, antes da gente responder essa pergunta, vamos ver o que o texto nos ensina. Mas
Se a gente perguntar qual é a missão da vida de todo mundo que vive, nós vamos ver que, ao máximo, uma boa parte quer apenas sobreviver. Eles querem empurrar o dia da morte o máximo que eles puderem para frente. Até quando vai chegar o momento que eles vão dizer, olha, não deu para fazer mais nada. Então muita gente está fazendo da missão da sua vida sobreviver, outros estão empenhadíssimos em fazer, outros empenhadíssimos em aprender, outros empenhadíssimos em ganhar, em ir, em divertir. É a missão da vida. Alguns estão empenhados em cumprir a sua parte com ele mesmo, com a sua moralidade, ou com a sua família, ou com a sociedade, ou com a lei. E ele se sente um herói cumprindo a sua missão. Então é assim que todos vivem. É assim que a maioria vive essa vida. E se nós perguntássemos, e depois, na outra? Aí, como eu sempre digo, é trevas, é um breu, ninguém sabe nada. Bem, a primeira revelação que nós temos do texto é que não tem outra vida. É a sequência dessa, é a mesma. Às vezes, numa pregação de passagem, a gente fala na outra vida. Na verdade, o que a gente está querendo dizer, para não entrar em detalhes, é no outro plano, no outro corpo. Mas é a mesma pessoa. Ninguém tem duas vidas, é uma vida só. E quem vai para a segunda morte vai perder essa vida, e quem estiver o seu nome no livro da vida, ele vai continuar vivendo a mesma vida. Por isso ele vai cantar o cântico dos redimidos no céu, que está em Apocalipse 5. Porque ele tem exatamente consciência de que ele era um perdido, e que ele foi lavado pelo sangue de Jesus. Portanto, é a mesma pessoa, é a mesma vida. Tanto é que a Bíblia chama a conversão de nascer de novo. Não fala de morrer e nascer uma outra pessoa. É a mesma pessoa, de novo, ela mesma, uma nova chance. Com a mesma consciência da sua existência, dos seus feitos, dos seus atos. Então não tem outra vida, é a mesma vida. E o texto está dizendo que quando essa vida termina, quando terminar a missão de todo mundo, que aqui é o último relato, abriram-se os livros e cada um vai ser julgado de acordo com o que ele fez. E tudo o que ele fez está escrito lá. Isso está escrito. Foram julgados de acordo com o que se achava escrito nos livros. Aqui diz, abriram-se os livros. Os livros que são bancos de dados do céu. Que, conforme diz profecias do Antigo Testamento, que os anjos escrevem. O que se fala, o que se pensa, o que se faz. E conforme nós temos aprendido, banco de dados não é uma invenção humana. Isso já existe antes do homem. Tudo está escrito nos céus. E quando terminara o tempo da missão dele aqui na vida humana, ele, na outra vida, o que vai acontecer ou deixar de acontecer, se ele vai continuar vivo, se ele vai morrer definitivamente, tem a ver com aquilo que ele fez. O texto é claro. Não se trata de um pré-julgamento de Deus, salvando um, destruindo o outro. Não, Deus decidiu salvar todo mundo em Cristo Jesus. Deus amou todo mundo, providenciou uma salvação para todo mundo, perdoou todo mundo, mandou Jesus avisar todo mundo que ele veio aqui para reconciliar todo mundo com Deus. E aí eles decidem agora o que eles querem fazer. Deus já decidiu o que ele quis fazer. Agora deixa cada um tomar a sua decisão. E a grande maioria decidiu viver como se Deus não existisse. Não deram a mínima pelo plano dele, nem pelo amor dele, nem pelo perdão dele, nem pela providência dele, e amaram suas próprias vidas, preferiram viver no escuro, amaram mais as trevas do que a luz. E quando acabou a vida aqui, agora vai se abrir os livros, como criaturas livres que somos, escolhemos,
E de acordo com o que está escrito lá, é que cada um vai ter o seu destino. Bem, para quem está estudando o Apocalipse conosco, às quartas, esse julgamento aqui, ele fala só dos perdidos, os salvos não estão aqui. Os salvos, o capítulo anterior fala deles jubilosos no céu. Participantes das bodas do Cordeiro, num estado de júbilo, de alegria, de vida, de felicidade eterna, e uma voz no céu olhou para eles e falou: olha, bem-aventurados são esses daí. Eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eles têm direito à cidade pelas portas, eles ouviram a palavra, as palavras fiéis e verdadeiras. Então há uma alegria no céu e há um elogio no céu dizendo: olha que povo feliz, que povo bem-aventurado. Entraram na vida proposta por Deus à humanidade em Cristo Jesus. A história dos salvos termina no capítulo anterior. E eu resolvi ler essa do capítulo seguinte, que fala do juízo dos perdidos, para a gente entender o tema. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que todos os salvos por Jesus, eles estão em missão. Uma missão de vida. Porque eles foram salvos, não é para voltar a viver a outra vida que leva para a morte, aquela que leva para a condenação eterna, para esse juízo aqui. Olha que triste. No dia em que a morte vai morrer, eles estarão lá para ir com ela. E serão lançados no lago de fogo, serão atormentados para sempre. E o texto deixa claro, esta é a segunda morte. Qual é a primeira? Essa que você separa do corpo. Qual é a segunda? Essa que você está separado do Deus vivo e viverá na morte. Essa que é eterna. Então, na visão de João, quando ele vê o juízo, ele fala: eu vi um grande trono branco e aquele que se assenta no trono, da sua presença sumiu o céu e a terra. Não se achou lugar para eles. E João vê a multidão de todo mundo que viveu e morreu, estavam todos vivos lá de novo. Os que morreram no mar, os que morreram na terra, os que morreram onde quer que eles estivessem, eles estão todos lá, vivinhos, em pé diante do trono. E o trono cresceu diante de João, da visão que João estava tendo diante dos seus olhos, e ele falou: olha, eu não vi o céu, eu não vi a terra, eu só vi aquela multidão diante do trono. E aí abriram-se os livros. E cada um foi julgado de acordo com o que estava escrito a respeito dele lá no livro, de acordo com as suas obras. E eles foram julgados um por um. Então, voltando ao tema, guarde essa informação do julgamento. A Bíblia fala que Jesus, quando nos salvou, ele nos salvou para servirmos. Jesus foi claro quando ele estava indo para o céu, ele falou assim: olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O mesmo Espírito que está operando na minha vida, eu vou para o Pai e Ele virá e vai habitar na vida de vocês. Vocês não vão ficar órfãos, o Espírito vai ficar aqui com vocês. Eu voltarei para vocês, mas agora é a minha hora, vocês vão ficar. E vocês têm uma missão: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Então, queridos, nós, todos salvos por Jesus, eles foram salvos para servir. E quando nós falamos estar em missão, todo mundo tem uma ideia do que é alguém em missão. Alguém em missão é alguém que foi chamado para aquilo, ele é focado na sua missão, ele é capacitado para fazer a sua missão, e ele não pode se desviar. Senão a missão não é feita, ele fracassa na sua missão, e isso tem a ver com a vida dele. Ele não pode também, quando ele recebe uma missão, ele deixar de fazer essa missão e fazer outras que ele entendeu que é melhor.
que ao seu próprio olhar, mesmo estando em missão, ele resolveu agora cuidar de outras missões. Jesus deixou claro que todo salvo, ele está na missão com Deus de salvar os perdidos. É exatamente por isso que nós estamos aqui. Não sei se você sabia disso, eu creio que sim. Mas se nós perguntássemos para Deus hoje, numa entrevista, Deus, se nós estamos salvos em Cristo Jesus, o Senhor já nos deu o direito da ressurreição, temos um corpo glorificado, uma família no céu, um lugar de glória, por que eu estou confinado nesse corpo que adoece e morre? Ele vai dizer para você cumprir sua missão. O dia que você não tiver mais nada para fazer aqui, ele não tem por que te manter aqui nem um dia mais. A Bíblia fala, levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Miqueias 2:10. Jesus, quando terminou a missão, que ele morreu na cruz e passou os 40 dias confirmando a sua ressurreição para os discípulos, ele foi embora. Então nós estamos aqui por causa da nossa missão. Missão para com Deus e missão para com o mundo. Se nós não tivéssemos em missão, nós não estaríamos mais aqui. Se você disser para Deus que não tem nada para fazer aqui, se você for um salvo, ele vai te levar. Se você não for um salvo, então esquece a missão. Eles estão por conta deles e eles fazem cada um o que quer. Eles não estão em missão. Então eu fui bem claro quando eu disse, os salvos por Cristo, aqueles que aceitaram o plano de Deus, o Evangelho, eles estão em missão. Eles estão aqui por causa da missão da vida deles. E a missão da vida deles é uma missão que eles têm para com Deus e junto com Deus para com o mundo. Por isso que eles estão aqui. E o dia que acabar a missão da igreja aqui na terra, ninguém mais fica aqui. Todos serão tomados juntamente, repentinamente. Quem está me entendendo, diga amém. Se nós estamos aqui por causa da nossa missão, então nós não podemos rejeitar essa missão ou perder o foco e fazer outras missões. Por quê? É o nosso comprometimento com essa missão que levou os nossos nomes a ser inscritos no livro da vida. Se eu perguntar da missão, muita gente fala, não, isso não é importante. Mas se eu perguntar, quem quer ter o nome inscrito no livro da vida? E todo mundo quer. Porque quem não tem o nome lá, vai para o lago de fogo. Ele está morto eternamente. Quando chegar o dia dele morrer fisicamente, ele vai aguardar o dia do juízo e vai morrer eternamente. Só que os nomes que estão escritos lá no dia do juízo, eles estão inscritos. As obras estão escritas. Inscrito quer dizer que quem se inscreve é a própria pessoa. Quando tem um concurso, quando tem um emprego, quando tem qualquer coisa do seu interesse, que você fala, quer entrar nesse projeto, você vai lá e se inscreve. E procura convencer onde você se inscreveu que você é capaz de fazer aquilo para o qual você se inscreveu. E o texto aqui está dizendo das pessoas que tinham seus nomes inscritos. Inscrito aonde? No livro da vida. Eles se inscreveram. Eles aceitaram a missão. Quando foi dito a eles, a chegada a vós o reino dos céus, Deus enviou Jesus para dizer que Ele está reconciliando com Ele o mundo, que o pecado está perdoado e que agora é para pregar esse evangelho para salvar os que ainda estão mortos. Então tem aqueles que disseram, eu quero, eu vou me inscrever, eu vou participar, eu sou comprometido. Eles estão em missão. Isso não tem nada a ver com essa missão de sobreviver mais um dia, de festejar, de fazer qualquer outra coisa. Nós somos salvos para isso. Saímos do corredor da morte para isso.
Porque nós aceitamos a missão. Deus está salvando na terra, e Ele está fazendo isso através de pessoas. Ele abriu as portas do reino, como se fosse um concurso, ou uma oportunidade de trabalho. Tanto é que a Bíblia usa a seguinte expressão: grande é a seara, e poucos são os trabalhadores. Chame-os, convoque-os, vê quem se interessa. Seara é grande, os ceifeiros são poucos. Diz aí que o trabalho é grande e a recompensa é maior. Vê quem se interessa. Que eles se apresentem, que eles se inscrevam. E como eles são do time do Senhor da vida, que venceu a morte, que é Jesus, portanto o nome deles vai para o livro da vida, dos que vão viver. Eles estão vivendo na missão salvar aqueles que vão morrer. Essa é a missão. Amém, queridos? Quem está aí, diga amém. O assunto, queridos, ele é tão importante que os que não creem na salvação por Jesus, eles estão desobrigados. Eles podem viver do jeito que eles quiserem, fazer o que eles quiserem. A maioria deles estão a serviço deles mesmos. Portanto, eles não farão absolutamente nada que não for do interesse deles, ou de alguém deles, ou para eles. Eles estão lutando pelos objetivos que eles alistaram, que é importante para eles. Não tem gente que acha que o importante é se divertir, ele vai se divertir o máximo. O outro acha que o importante é viajar, ele vai viajar o máximo. O outro acha que o importante é fazer, ele vai fazer o máximo. O outro é aprender, o outro é prolongar a morte, ele vai fazer o máximo. Eles estão desobrigados, isso não tem a ver com eles o que nós estamos falando aqui. Depois eles estarão lá no dia do juízo e eles vão falar por que eles escolheram aquela missão. Eles serão julgados um a um. Não tem outra, isso é consenso, isso é claro. Isso daqui já está feito. O capítulo anterior fala: estas são as verdadeiras palavras de Deus, esse é o espírito da profecia. Bem-aventurado quem lê, bem-aventurado quem ouve, bem-aventurado quem guarda, quem pratica, para que ele possa ter direito a entrar na cidade pelas portas e viver eternamente. Ah, mas as pessoas, elas estão empenhadas em salvar a terra, elas estão empenhadas em salvar as espécies. Isso é trabalho de Deus. Na verdade, os homens é a causa de toda a destruição que tem aqui. Você já ouviu rumores de mudar para Marte? Você já ouviu rumores de fazer abrigos subterrâneos? Você já ouviu rumores de falar de armazenar alimentos? Você já viu rumores de alguém tentando salvar as espécies? De alguém tentando livrar a Terra de um colapso, de um aquecimento? Isso é missão de Deus. Deus vai fazer isso. No próximo capítulo você vai ver os novos céus, a nova terra, e a Bíblia dizendo: tudo já está feito. Não precisa se preocupar com isso. Então, na verdade, a maioria dos homens, sendo os culpados, porque a Bíblia diz: maldita é a terra por tua causa, sendo os culpados de toda a destruição que existe, eles agora estão ocupados ou preocupados em querer salvar alguma coisa que foi destruída. Não, quem vai recuperar tudo isso aqui é Deus. Mas antes dele recuperar tudo, ele vai julgar todo mundo e vai matar a morte, porque aqui o anticristo, o falso profeta e o diabo já estão no lago de fogo. Eles foram primeiro. O grande matador, o grande enganador, o que seduziu todo mundo com a sua proposta de vida, levando as pessoas a viver uma vida, um plano de vida que seja qualquer plano, desde que não seja cumprir o plano que Deus tinha para a sua vida. Então eu penso que a grande maioria que está em missão nessa vida, talvez não esteja pensando que se ele quer viver de fato, a coisa mais importante na vida dele é cumprir a sua missão para com Deus. Porque no final da missão, você vai se encontrar com a causa que você viveu ocupado nela. Quem me entendeu? Diga amém. Então, se você viveu em função do dinheiro,
Você vai chegar no juízo e vai ver o que o dinheiro pode te proporcionar. Nada. Se você viveu em função de qualquer outra missão, no final vai ler lá as suas obras e você vai ver que ela não te trará nenhum benefício. E nos enganamos quando esquecemos que nós estamos comprometidos com Deus e estamos aqui porque temos uma missão. Primeiro, para com Deus. Deus deixou claro que ele veio em Jesus para salvar a humanidade e chamou pessoas para entrar no reino e na missão, inscritos, se inscreverem. Fazerem da sua vida como Jesus fez da dele, principal missão na terra, salvar os perdidos. Falou, eu vim para isso. Vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vim procurar o que estava perdido. Alguém tentou falar, não, o senhor é o rei. Ele falou, não, meu reino não é deste mundo. O diabo tentou convencê-lo a adorar. Ele falou, não, a adoração é só a Deus, é Ele que é digno. O diabo tentou falar, qual é o seu preço? Eu cubro a oferta, eu pago tudo. Ele falou, não, só o Senhor teu Deus. Focado. Jesus veio em missão. Missão salvar. Nos salvou e nos comissionou com Ele. Nós estamos em missão. Mas acho que a religião nos levou para longe deste foco, que a gente acha que cumpriu com a sua missão, quando a gente cumpre com algumas obrigações denominacionais, sociais e legais. Então, se você não tem problema com a lei, se você não tem problema com a sociedade, se você não tem problema com a igreja, missão cumprida. Alto lá. Não é isso que o Evangelho diz. Já pensou o pavor dessas pessoas quando eles perceberem que o nome deles não consta no livro da vida? E não é a culpa de ninguém lá no céu que esqueceu de escrever, não. Eles não se inscreveram. Eles não se candidataram a viver. Eles não aceitaram a proposta de entrar no reino. Tem nada a ver com Deus, tem a ver com eles. Não se trata de uma rejeição de Deus, mas uma rejeição a Deus. Uma rejeição à aceitação de Deus. Enquanto Deus veio cheio de amor, misericórdia e perdão, eles disseram não. Como é que pode alguém, em sã consciência, rejeitar uma proposta dessa? Engano. Foram enganados. Foram seduzidos. Foram cegados. Pelo grande enganador, pelo grande sedutor, pelo grande matador. Os culpados da morte na terra, ocupados em prolongar alguma coisa na terra. Bom, quem vai fazer isso é Deus, e Apocalipse diz que ele já fez. Aqueles que se inscreveram no livro da vida, eles passaram a viver essa missão. E para viver essa missão, eles tiveram seus gastos, seus sacrifícios, e terão suas recompensas. É o que o capítulo anterior diz. O tempo não permite. Herdeiros de riqueza indizível, vivendo uma vida de glória jamais imaginada, num lugar jamais pensado, de beleza, de alegria, de felicidade, de exultação. Porque eles serviram um rei que é rico. Serviram um Deus, se inscreveram para trabalhar com um Deus que é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Criador de tudo que existe, é o Senhor da criação. E não ficaram nesse engano da religiosidade de que as pessoas querem muito reconhecimento, quando na verdade eles têm pouco comprometimento. Uma utopia isso. Vamos trazer isso para o nosso mundo para a gente entender isso mais fácil. Imagine que você se inscreveu para trabalhar num determinado emprego de seu interesse. Ficou torcendo para ser aprovado. Aí foi, teu nome constou lá. Você se inscreveu, teu nome apareceu. Você foi chamado. Te deram as ferramentas, a capacitação,
como Deus fez, deu o Espírito Santo, poder, graça, unção, para todo mundo trabalhar no reino. Mas aí depois você não vai trabalhar. Você esquece que você está no emprego. Ou você aparece um dia, falta 20, faz uma missão, não faz as outras. O que você acha que vai acontecer com este funcionário? Vamos ver se nós aceitamos isso no nosso meio. Claro que não. Você foi contratado, mas você não foi. Só que no dia do pagamento você fala, não, eu sou funcionário da empresa. Mas é missão. Foi contratado como cozinheiro, mas nunca cozinhou. Foi contratado como motorista, mas nunca dirigiu. Você foi contratado para fazer qualquer coisa e você nunca fez. Ou se fez, fez relapsamente. De forma relaxada. Nós diríamos, não, isso é inadmissível. Pois bem, é isso que está falando o texto. Fomos perdoados, amados, aceitos, chamados, a missão foi dada, as recompensas são insondáveis e são reveladas, começa com a vida eterna. O que você faria de sacrifício para viver eternamente num corpo imortal? Eu diria, tudo. Tudo que estiver ao meu alcance. Qualquer sacrifício é pouco para isso. Pois bem, essa é uma das primeiras recompensas, a imortalidade. Tanto é que os salvos, eles já vivem na perspectiva da imortalidade. Já morreram para o mundo, já estão vivendo na expectativa da nova vida. Mas o inimigo, às vezes, coloca no coração das pessoas, e o nosso coração enganoso aceita isso, e a gente quer honra sem crédito. A gente quer reconhecimento sem comprometimento. Não existe isso. Isso é um engano. Lembra lá no comecinho do Evangelho, quando Ananias e Safira venderam uma propriedade? E todo mundo que vendia a propriedade, alguns, eles colocavam dinheiro no pé dos apóstolos para que eles usassem na obra para suprir a necessidade. E o Ananias vendeu uma propriedade e ele reteve uma parte do dinheiro e entregou a outra. E Pedro falou para ele, olha, você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. E essas pessoas que estão aqui, elas vão te sepultar, você vai morrer. Só que antes dele morrer, Pedro falou para ele uma coisa que ele deveria ter pensado antes. Falou, olha, quando você vendeu a propriedade, o dinheiro não era teu? A propriedade não era tua? Se você guardasse, não ia ficar para você? Pronto. Tem alguma lei que se alguém vender e não trazer o dinheiro, ele está pecando? Não. Ele era obrigado a fazer isso? Não. Só que tinha gente que estava fazendo. E tinha um grande crédito com Deus. Ele quis o crédito, mas não conseguiu fazer o sacrifício. Antes dele morrer, ele teve que ouvir a estupidez de se almejar a honra dos salvos, a glória dos salvos, mas com comprometimento de perdidos. Você não precisava fazer isso. O dinheiro era teu. Guardava para você. Comprava o que você queria. Poderia fazer com ele o que você queria. Vida normal. Vem congregar conosco. Mas ele quis esse reconhecimento de alguém que estava tão desapegado do mundo material que eles estavam investindo no reino espiritual. Havia muita necessidade e era preciso suprir aquela necessidade e alguns tinham possibilidade e eles alcançavam a possibilidade, a necessidade a partir da possibilidade. Era só você gastar, faz o que você quiser. Mas ele almejou a glória, a honra, o galardão, o reconhecimento com comprometimento. E Pedro falou, isso daí não é entre nós, isso aí é com Deus. Essa negociata aí é com Deus. E Deus mandou dizer que você vai morrer. Daqui a pouquinho chegou a esposa, para não dizer que
o juízo não é um por um, conforme nós acabamos de ler, eles perguntaram para ela poderia falar assim, olha, eu não concordei com isso. Eu não tive autoridade, eu não consegui impedir, mas se fosse eu, não faria isso de jeito nenhum. Ou eu não ia querer nada, ou então eu ia fazer como todo mundo está fazendo, ou então eu ia chegar aqui e dizer, olha, eu vendi por tanto, quero dar tanto. Não ia deixar o diabo encher o meu coração. E eles perguntaram, como é que foi o negócio? Foi desse jeito? Foi. Foi por tanto? Foi. Falou, olha, esses daí sepultaram teu marido, e agora vão sepultar você também. Veja como o assunto, ele é sério. Porque esses que têm os seus nomes escritos no livro da vida, são os vivos que se inscreveram para a missão de salvar vidas. E isso gerou gastos, gerou sacrifícios. Toda missão tem custo. E o próprio Deus falou, olha, eu vou enviar os comprometidos. E não é só recurso, é vidas. Nessa missão aqui muita gente pagou com a vida, outros com lágrimas, outros com dor, outros com recurso. Então a história da igreja é uma história de heróis, de mantenedores, de vencedores, de mártires, de gente empenhada, gente que deu tudo, gente que gastou muito na missão. Ocupados, empenhados. Por isso é o tema, qual é a missão? Onde você está investindo? Seu tempo, sua beleza, seu carisma, sua força, seu recurso, seu empenho, suas orações, sua esperança. É isso que está sendo escrito. No Apocalipse, nos capítulos anteriores, antes de Deus derramar o juízo sobre a terra, diz que o anjo sacerdote ofereceu para ele uma taça cheio das orações dos santos. É gente que as suas orações não tinham sido respondidas ainda, porque as orações deles pediam juízo de Deus sobre as injustiças que sofreram. E não tinha chegado o dia do juízo. O Senhor disse, a vingança é minha, deixa. E quando chegou o dia, foi oferecido as orações dos santos que estavam lá. E chegou o dia e Deus derramou o juízo sobre a terra. Então, queridos, nós, salvos por Jesus, fomos alcançados pelo pacto da cruz, a aliança com Deus em Cristo Jesus, nós estamos de passagem aqui, nós somos missionários. Estamos em missão. Que missão? Missão salvar. Salvar quem? Todo mundo. Se alguém está salvo é irmão, quem não está salvo é o próximo. Sem acepção. Porque acepção é pecado. Então nós temos primeiro uma missão para com Deus. Qual é a missão para com Deus? Porque uma vez que nós somos aceitos por Deus, Deus quebrou aquela maldição de expulsar o homem do jardim, do Éden, quando ele pecou, e agora em Cristo Jesus ele foi chamado de volta e nós voltamos. Quem me entendeu, diga amém. Nós somos aqueles que voltaram da rebelião. Aqueles que aceitaram a proposta de Lúcifer, de ser Deus. É como os homens vivem hoje, eles são mortos, mas eles pensam que eles são deuses. Na verdade, eles são mortos, porque fora de Deus não há vida. A prova que eles são mortos pensando que são deuses é que eles adoram deuses que são mortos. Deuses que ele tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda. Então são mortos que pensam que são deuses, que adoram deuses que são mortos. É como vivem. Nós somos aqueles que, a partir do momento que nós ficamos sabendo que
Deus nos perdoou e nos aceitou de volta, nós voltamos para a comunhão. Por isso nós oramos, por isso nós jejuamos, por isso nós cultuamos, por isso nós cantamos, por isso nós louvamos, adoramos. É a nossa missão para com Deus. Voltar à vida antes da queda. Ele nos chamou de volta e nós aceitamos. É um absurdo quando um crente não gosta de culto. É um absurdo quando um crente não gosta de comunhão. É um absurdo quando um crente não gosta de louvor. Ele foi aceito na comunhão de volta. O culto é a Deus, o louvor é a Deus, a comunhão é dos salvos por Deus. É essa a nossa missão para com Deus. Ah, mas eu não gosto das pessoas. São todos aceitos igualmente, todos perdoados igualmente. Estavam todos no mesmo barco, no mesmo nível, na mesma condenação. Foram todos igualmente perdoados. Ninguém é melhor do que ninguém. A graça nos alcançou e nos envolveu. Com ela nós somos todos honrados igualmente. Sem ela nós somos todos miseráveis pecadores. Igualmente. Não tem mais bonito e mais feio. E essa é a nossa missão para com Deus. Nós estamos aqui para refletir a glória dele. No capítulo anterior vai falar que aqueles que foram chamados às ceias das bodas do Cordeiro, há um brado no céu dizendo, vamos nos alegrar porque a noiva já se aprontou. E lá diz, a si mesma se aprontou. Ela mesma se adornou. E fala, ela está vestida de linho finíssimo, e os linho finíssimo é a justiça dos santos. Ou seja, a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida nos mudou tanto que nós vivemos dentro de um padrão celestial. Isso nos faz sermos pessoas honradas, justas, amorosas, perdoadoras, inclusivas, sem acepção. É isso que é a nossa veste de linho finíssimo. A veste de linho finíssimo são os atos de justiça. A igreja aprendeu com Cristo e recebeu do Espírito Santo essa virtude da justiça, de tratar todos igualmente. Não importa a sua posição, a cor da sua pele, sua idade, seu sexo. Essa é a nossa missão para com Deus, porque Deus, Ele nos amou primeiro para que nós amássemos, nos perdoou para que perdoássemos, nos incluiu para que incluíssemos. Então agora, o nosso compromisso é louvar, adorá-lo e viver na beleza da sua santidade, na perspectiva da vida que está por vir, em submissão e refletirmos. Nós não fomos criados, no começo fala que Deus não criou o homem para refletir a sua imagem e semelhança. Então, quando alguém olhava para Adão no seu estado de perfeição e ficava sabendo que ele era um barro vivo, com toda aquela capacidade humana que ele tinha, a glória ia para Deus. Quem fez isso? Deus, ele refletia. Nós perdemos essa imagem no pecado. Agora nós voltamos, essa imagem foi restaurada. Então, por onde você passa, por onde você vive, quem conhece você, o seu linguajar, a sua postura, a sua justiça, vai dizer, glória a Deus, porque essa pessoa existe. Você está refletindo a imagem do Criador. Porque seu vocabulário é bom, seu coração é bom, é boa, sua ação é boa, seus atos são bons. Esse é o nosso compromisso para com Deus, refletir a imagem dele. Diferente daqueles que não estão comprometidos com Deus, que eles não estão preocupados com a imagem de Deus, eles estão preocupados com a imagem deles. Imagem duvidosa, mas eles não estão preocupados com o nome de Jesus, com o reino de Jesus, com a palavra de Jesus, se o nome de Jesus está sendo vituperado. Não, isso não. Eles até fazem parte disso. Eles estão preocupados com o reino deles. O que eles não sabem, que enquanto cada um cuida da sua vida, eles atendem a uma proposta do diabo no princípio, oferecida para Adão, romper com Deus. O diabo disse para Adão assim, não, você não tem que ficar servindo a Deus, você pode ser seu próprio Deus.
Você não tem que obedecê-lo. Você pode desobedecer, você vai conhecer o bem e o mal, e você vai ser Deus. E ficar preocupado com Deus e obedecer a Deus. Então as pessoas que estão cada uma cuidando do seu projeto de vida, fazendo do ego deles a sua missão, o que eles não sabem é que isso é uma proposta do reino das trevas. E alguns vão tão a fundo nessa missão, que eles se comprometem para alcançar os objetivos que querem com o reino das trevas. É a pessoa que aceita fazer o mal para os outros. Eles se colocam como soldados do matador. É gente sempre disposta a abrir feridas. É gente sempre disposta a magoar, sempre disposta a ferir, sempre disposta a destruir, sempre disposta a fazer a imagem de Deus nele desaparecer. Por isso você olha para muita gente e você não vê nada de Deus nele. A imagem de Deus desapareceu. Além da nossa missão para com Deus, nós temos a nossa missão para com o mundo. Qual é a nossa missão para com o mundo? É amar o mundo, perdoar todo mundo, procurar salvar todo mundo, anunciar para todo mundo, pregar o evangelho para todo mundo, avisar para eles que eles estão perdoados em Deus, que o reino dos céus está aberto, que Deus abriu a porta do reino dos céus, que se eles quiserem aceitar o chamado, eles estão inscritos. Porque depois, quando acabar a missão de todo mundo, quem não tiver o seu nome inscrito no livro da vida, ele vai ser julgado por aquilo que está escrito lá. E vai ser um juízo justo, porque só está escrito o que você fez. Ah, mas eu não sabia que eu tinha essa missão, eu me ocupei com outras. Foi revelado. Todo salvo foi salvo para servir. Nós não fomos salvos para voltar à vida velha. Então nós somos salvos. O Apocalipse todo fala que os salvos são aqueles que foram testemunhas de Jesus, comprometidos com a causa. Nós estamos aqui por isso. Quem me entendeu, diga amém. Perigos da missão. Quero encerrar dizendo isso. Qual é o perigo da missão? É você ser achado inapto. Como inapto? Como que um rei, um reino tão amoroso, tão rico, tão insondável, de maravilhoso, pode ser rejeitado? Tem gente que não se adapta. O próprio Jesus disse, aquele que cair sobre essa pedra será reduzido a pó. O que é cair sobre essa pedra? A pedra é a igreja, a pedra é Cristo. Tem gente que não se adapta a um reino desse. Ele quer ser Deus mesmo, ele não concorda em ser servo. Ele não concorda em fazer a missão que Deus determinou que ele fizesse. Ele quer fazer a dele mesmo. Ele quer fazer a missão dele, a missão que ele escolheu para ele, e qualquer uma outra. Então, ele perde o foco. Ele perde o foco e perde as bênçãos deste reino. Com isso, ele fica inapto. O próprio Jesus disse, aquele que lançou a mão no arado e olhou para trás, não é apto. Tem muitos lugares na Bíblia que falam de pessoas que foram inaptas para o reino. Pessoas que não conseguiram conviver com o sucesso alheio. Pessoas que não conseguiram conviver com a fraqueza alheia. Foram achados inaptos. Porque o reino é maravilhoso. Você perdoa na proporção que você foi perdoado. Você ama na proporção que você foi amado. É justo. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele estava dizendo assim, não estou colocando um fardo sobre vocês pesado. Não, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vocês têm que aprender de mim. Então, queridos, o melhor reino para se trabalhar, é o mais vantajoso, ele tem recompensas eternas. O perigo é a gente se achar inapto por perder o foco. Então nós temos que tomar cuidado, porque se esse é um reino de inclusão, de salvação, de aceitação, não permita teu coração alimentar amargura, ressentimento, ódio, isso vai te tirar da missão.
Não permita. Não é comum alguém trabalhar no emprego e aparecer alguma proposta para ele falar, no emprego que eu estou eu não posso. Posso fazer isso não. Então, cada serviço tem suas regras. O motorista não pode beber. Se alguém falar, não, vamos beber, que mal tem? Não, não posso, estou trabalhando. Está lá, na missão dele, ele não pode fazer. Na nossa missão salvar, nós não podemos odiar. Quem me entendeu, diga amém. Não é permitido. Ah, mas tem pessoas, nós somos iguais. Nós somos iguais. Mas tem pessoas que é pior. Talvez se vivêssemos na vida que ele viveu, na circunstância que ele viveu, onde ele viveu, como ele foi formado, seríamos iguais. Você fala o índio é bruto. Se você fosse índio, você seria o quê? É fácil para mim falar que o índio é bruto. Eu nasci na cidade. É fácil para mim dizer que o menino da favela é mal educado. Eu não morei na favela. Em condições justas de igualdade, somos todos iguais. Pecado afetou a humanidade. Ah, mas eu nunca fui. Glória a Deus que você teve um brilhante lar, uma boa educação, uma boa família, recursos. Louva a Deus por isso. Louva a Deus por sua obediência, que você respondeu ao chamado de Deus na obediência. Porque se não fosse a bondade de Deus, o perdão de Deus. Então são perigos da missão. Toda missão tem seus perigos. Tem uma missão para com Deus, tem os perigos. A carne não gosta de culto, a carne não gosta de oração, a carne não gosta de comunhão. O reino das trevas se infiltra para colocar problema entre os irmãos. Toda pessoa que está em missão é uma pessoa focada. Ela conhece os perigos e ela se livra dos perigos. A missão dela é vencer os perigos, driblar os perigos. Nós estamos na missão salvar. Na missão salvar, nós não podemos rejeitar, nós não podemos odiar, amargurar, ferir, dispensar, rejeitar. Não. Isso quem faz é o pessoal da missão matar. É os que estão a serviço do matador. Nós estamos a serviço do Salvador. Portanto, nós não emitimos juízo, nós não damos sentença, nós não julgamos. Nós não rejeitamos. Por quê? Por causa da missão. Ah, por que você não faz nada disso? Que é compromisso da missão, missão salvar. E isso vai te levar o seu nome para o livro da vida. Aquele pessoal que tem o nome no livro da vida, eles estavam inscritos, eles estavam em missão salvar. Salvar quem? Os mortos. Antes de chegar o dia do juízo. Porque depois que chegou o dia do juízo, foi aberto os livros e aí cada um foi julgado de acordo com as suas obras. Então, querido, a ideia de ler o texto não é para a gente ficar com medo e falar, isso aqui é o nosso juízo. Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É para a gente ter misericórdia daqueles que vão para cá. Sabe quem são essas pessoas que estarão aqui, grandes e pequenos, vivos diante do juízo? É gente que a gente convive com elas. É gente que a gente ama. É amigos. São pessoas do dia a dia. São eles. É possível que nós não vamos orar por eles. Sabendo disso. Nós temos que avisá-los, nós temos que amá-los, nós temos que alcançá-los, temos que fazer alguma coisa. Nós temos que gastar com isso. É aqui que se gasta. É aqui que se compromete. É aqui que se desgasta. É aqui que se sacrifica. Porque aqui vale a pena. Tudo que se faz aqui você verá lá.
as demais missões, tudo que você fizer aqui, elas acabam aqui. Todas as outras. Essa é a única que a gente vai ver lá. Então, uma vez salvo, você foi salvo para salvar. Uma vez salvo, você está em missão. Se você não sabia, fique sabendo. Isso é uma verdade bíblica. Se você não está cumprindo a sua missão, glória a Deus que você ficou sabendo dela antes, dá tempo. Se você desconhecia os perigos da missão, então tome cuidado, toda pessoa que está em missão. Por isso que o nome já fala missão, porque tem inimigos, tem armadilhas, tem ciladas, tem enfrentamento, tem perigos. E esses perigos rondam o nosso coração. Nós gostamos de agradar quem nos agrada. Nós gostamos de ajudar quem nos recompensa. Mas a Bíblia fala, isso os fariseus e publicanos fazem também. E se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e publicanos, jamais vocês verão o reino dos céus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.